começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje nós vamos falar de uma unidade muito especial do Hospital de Câncer de Barretos, que é a unidade do Hospital São Judas Tadeu. Ela é onde tudo começou e existe até hoje. Para isso eu estou aqui com a doutora Heloísa Escapulatempo, falei correto? Ela é coordenadora do Hospital São Judas Tadeu, é médica, formada pela Universidade de Taubaté, especializou-se em geriatria pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e está desde 2009 aqui em Barretos conosco, né, doutora? Isso, uma delícia. Eu adoro essa cidade. É. A possibilidade de trabalhar no hospital de câncer. E onde tudo começou, né? Porque aquele prédio é o primeiro prédio do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje o hospital virou essa potência, esse monte de prédio espalhado num bairro, para quem não conhece, é quase que um bairro inteiro, né? E esse prédio, que é bem próximo ao centro da cidade, continua. E hoje é o que lá? O que é o Hospital São Judas? O Hospital São Judas hoje é a unidade de retaguarda do hospital, da unidade 1, né? E a gente faz o atendimento dos cuidados paliativos dos pacientes. É onde a gente vai dar o suporte para esse paciente, melhorar a funcionalidade dele, a qualidade de vida dele, né? Não nos preocupamos mais em questão de vai curar, não vai curar, mas nós nos preocupamos lá com o paciente e a sua família. Uhum. A gente costuma dizer assim, é aquele paciente que tem que aprender, ele e a família, a conviver com o câncer. Porque há o câncer que a gente consegue a cura absoluta, há o que a gente consegue a cura parcial e há o que não se consegue mais a cura. É isso, né, doutora? É isso mesmo. Agora, o mito é grande. É. E o mito negativo é muito grande. Sim, Como que você, no seu dia a dia, lida com esse mito? O pessoal tem muito medo. Quando chega lá, ninguém quer chegar até lá, até o hospital, mas depois que está lá acolhido e vê o carinho que a gente recebe, as informações que eles recebem, o tratamento médico, né, com medicações adequadas e a melhora do paciente, eles não querem mais sair de lá. A gente está numa grande família. Quer dizer, o mito é só anterior? É só anterior. Depois todo mundo pede, me traz para cá, doutor. Mas lá tem a internação. É um hospital mesmo, como convencional, como a gente conhece. Nós temos a internação, o ambulatório e hoje a assistência domiciliar também, para quem mora aqui em Barretos e na região de toda a DRS 4. Que são 20 cidades. São 19 cidades. 19 cidades. Né? E aí, doutora, as pessoas encaram como uma condenação quem está de fora? Porque a família, ela sabe o que já aconteceu no tratamento e por que foi para lá. Agora, quem está de fora fica com esse medo de falar assim, não, eu vou chegar lá no Hospital de Câncer no ambulatório e vou falar, você vai direto para 20. Você vai direto para o São Judas. E isso não acontece, né? Não existe isso. Não. É que nem eu falei para você, no começo, sim, existe todo esse mito, né? Mas não é que vai para lá e está na sua terminalidade. Tem gente que tem uma sobrevida muito grande, tem pessoas que acompanham com a gente por alguns anos, né? Só que, infelizmente, com a doença ainda, né? Não tenho a cura da doença, mas eu tenho uma qualidade de vida com essa doença. E é só no começo que acontece isso. A gente acolhe as pessoas de todos os lugares. A gente sente que os que têm mais resistência são os barretenses, né? Acho que por uma história prévia que tem. Mas hoje eu convido todo mundo a ir lá conhecer um pouquinho do que a gente faz. Acho que mudou muito. O prédio, inclusive, acompanhou essas mudanças, né? Sim. Foram muitas as reformas, né? Hoje lá tem um jardim, tem uma área verde, né? Uma varanda gostosa para você receber os familiares estarem juntos. Por que a presença da família é tão importante? Por que o hospital é tão aberto? Aliás, incentiva, não é só aberto à família, né? Ele incentiva a participação da família. Por quê? Porque saúde não é só a parte física, né? Tem a parte social, espiritual, né, e emocional. E a gente não vê essas outras dimensões do ser humano sem a presença da família, né? A família é importante, é onde ele vai encontrar o apoio para superar todas as dificuldades que a doença traz, né? Desde uma quimioterapia, que vai dar o cansaço, a moleza, a fraqueza, até a falta de ar, que alguns pacientes têm, né, porque estão mais debilitados. Ele precisa de alguém do seu lado. E a dor também, né? Há uma grande pesquisa
sobre a dor dentro do hospital, né? Um dos carros-chefes e que é o primeiro passo que a gente tem que controlar é a dor do paciente, né? Ontem eu estava conversando com os residentes e a gente estava conversando que 90% dos pacientes com câncer vão ter dor. E como que eu vou querer falar sobre Qualidade de vida se eu não controlar esse sintoma? Né? Que é humilhante, né, para um paciente, é degradante se ele não tiver isso controlado. Ele não quer sair de casa, ele não quer se relacionar, ele não quer ouvir ninguém. Agora, doutora, a senhora, ou você, tão jovem, é especialista em geriatria. E a gente percebe, aí eu como leiga mesmo, percebo que há muitos pacientes hoje no São Judas que já estão na fase geriátrica, digamos assim, já passaram dos 60, 60 e poucos anos. Há uma preocupação especial com esse público? Sim. O hospital, a gente preza exatamente para reconhecer esse paciente idoso, né, na sua totalidade. São pacientes que muitas vezes deixam de ser ouvidos pela família porque deixaram de ser ativos, né, doentes, adoecidos. E como melhorar isso? E como mudar essa imagem do paciente idoso? Então, a gente tem toda uma proposta especial para esse paciente. Que aí a gente não está falando só do câncer, só da dor, a gente está falando também de todas as complicações da idade, digamos assim. Inclusive a depressão, né, doutora? Isso. Eles estão mais susceptíveis, Luciana, à depressão, a um quadro demencial, um quadro de delírio, que são as confusões, por conta de comorbidades simples, uma própria infecção urinária que a gente pode ter assintomática, o idoso não passa de assintomático com a infecção urinária. Então, esses cuidados e reconhecer isso é importante. Então, a gente tem treinado a equipe de enfermagem, a equipe multidisciplinar, para reconhecer isso. Aqui no programa a gente sempre fala isso, porque não é uma frase minha, é sempre dos médicos que vêm. Que o hospital não cuida do câncer, cuida do paciente. Nesses casos é mais especial ainda, né? Com certeza. Tanto na criança quanto no idoso, esses cuidados são ainda mais globais, né? Doutora, aí tem aqui na minha fichinha, que a minha equipe de produção é muito boa, que para esses pacientes, inclusive, a gente vai ter um evento especial em outubro, é isso? Isso, dia 1º de outubro, Luciana, é o Dia Internacional do Idoso. Então, para lembrar das necessidades que os idosos têm hoje na nossa sociedade, nós vamos promover no dia 3 de outubro, que é um sábado, em comemoração mesmo do Dia Internacional do Idoso, uma caminhada. Uma caminhada que a gente colocou o nome até de lado a lado com o idoso, para que a gente tenha a participação, não só do idoso, mas da sua família, dos seus cuidadores, de quem cuida dele, estar ao lado dele nessa caminhada. O nome é a proposta, inclusive física, né? O lado a lado, não só no apoio, mas ali, fisicamente, do lado, caminhando no passo dele, digamos assim, né? Como é que vai ser isso? Quando? Dia 3, onde vai ser, que horário? Dia 3 de outubro, um sábado, às 8 horas da manhã, ali na região do Primeiro Lago. Nós vamos ter aí algumas tendas, onde a gente vai ter distribuição de brindes, onde vai ter um animador, né? Eu acho que vai ser uma manhã muito gostosa, muito produtiva. E o objetivo de uma ação como essa é o quê? Incentivar o quê? Incentivar o idoso ser reconhecido como um cidadão, os seus direitos, né? A aproximação da sociedade para dar a voz a esse cidadão, né? E a saúde, né? Fazer com que eles saibam que eu posso chegar aos 80 anos com muita saúde. Agora, doutora, aí a gente começou o programa falando do Hospital São Judas, você é coordenadora de lá, a gente estava falando das doenças e tal, e aí a gente fala de um evento como esse. O telespectador pode imaginar, então, é um evento para idoso com câncer. Não. Não é? Pode haver essa confusão. Sim. Tem que ficar muito claro isso. É um evento para todos. Para quem está doente também, claro, porque vai ter essa tenda, né? Porque lembrar para dar o suporte para essas pessoas, mas para quem está saudável também. Isso. Porque quem está doente também é um cidadão que tem que ter os seus direitos preservados, lembrados, né? A ausência de doença não significa que ele não tenha saúde, que ele tenha saúde, né? Ao inverso também, que eu tenho uma doença e não considere
não saudável, eu posso me considerar muito saudável tendo uma doença, ser portador de uma doença. Convivendo com aquela doença. Então, é importante que a gente tenha essa mescla, tanto de pacientes, de pessoas idosas que tenham doenças, como aqueles saudáveis. É aberto a todo mundo. É uma data para comemorar e celebrar exatamente isso. A gente chegar à terceira idade. Barretos é uma cidade que tem muitas academias ao ar livre, né? E a gente que frequenta essas academias, ou que passa em frente, carro, que seja, mas quem passa a pé percebe muito que muitas vezes as pessoas com mais 70, 80 anos estão muito mais dispostas do que a gente que se considera jovem, adulto jovem. Você que tem esse convívio muito próximo com as pessoas dessa idade, percebe isso? Que essa geração hoje é outra geração. Mudou muito, né, o papel do idoso. A gente já não tem aquele idoso que fica em casa fazendo apenas alguns bordados ou fazendo a palavra cruzada, mas aquele que está na ativa, que quer buscar, que está junto aos netos. Alguns até promovem financeiramente a casa, né? Sim. O sustento de famílias, dos seus netos. Então, ele mudou totalmente. É só ir no bailinho deles para entender, né? Eu não consigo dançar o tanto que eles dançam. Não consigo. Doutora, só repetindo então o convite, dia 3 de outubro, fica à vontade para convidar agora. Então, todos estão convidados para participar com a gente, com a equipe do Hospital São Judas Tadeu, para a caminhada lado a lado com o idoso no dia 3 de outubro, na região dos lagos, no primeiro lago, às 8 horas da manhã. Vai ter distribuição de prêmios, tudo gratuitamente, água, à vontade para as pessoas, né? E aqueles que fizerem as inscrições, que vamos ter umas inscrições, podem ser feitas no hospital. Também vão receber um vale, que vai dar um brinde de uma camiseta e um boné. Tudo bonitinho, assim, organizadinho. Doutora, obrigada. Volte sempre para falar de São Judas, que é uma unidade que, apesar de todo esse mito, é uma unidade muito querida nossa, porque é onde tudo começou. Obrigada, Luciana. Obrigada pela oportunidade. Até mais. Você também, volte sempre, tá? A gente está sempre por aqui. E quando tiver saudade, hcancerbarretos.com.br tem sempre uma informação bacana para você. Até a próxima.